Vamos começar o nosso Quiz Enem. Você pode acompanhar o vídeo usando a Slides que está na descrição. Carbono e oxigênio são tananana. Bem, o carbono e o oxigênio eles estão lá mais acima e à direita na nossa tabela periódica. Portanto, eles compõem o grupo conhecido como ametais, que é a resposta correta. Os metais têm tendência a tananana. Então, pessoal, será que os metais eles ganham elétrons? Eles perdem elétrons ou eles devem compartilhar elétrons? Bem, em primeiro lugar, os metais, eles apresentam altas eletropositividades. Isso quer dizer que eles têm uma tendência relativa a ficarem positivos. Como é que um elemento fica positivo? Somente fica positivo aquele elemento que tem tendência a perder elétrons. Por quê, pessoal? Porque os elétrons são cargas negativas. Então, em geral, os metais apresentam tendência em perder elétrons, que é a resposta correta. No composto H2S, que é o ácido sulfídrico, há ligações do tipo tananana. A gente tem que observar que o ácido sulfídrico, ele é formado por hidrogênio e por enxofre, que é um ametal. E a ligação que existe entre esses elementos é do tipo covalente. As ligações metálicas, elas só ocorrem entre metais e as iônicas, elas ocorrem entre um metal e um ametal. Portanto, a resposta correta é covalentes. No composto NH3, há ligações do tipo tananana. A amônia, ela é formada por nitrogênio e hidrogênio, que não são metais, podem ser considerados ametais. Portanto, a ligação que existe na amônia entre o hidrogênio, os hidrogênios e o nitrogênio são ligações do tipo covalentes, que é a resposta correta. Vale lembrar que a amônia, ela cai muito em provas de Enem. A geometria da molécula da amônia é pirâmide trigonal e ela é uma substância polar. Questão de número 5. As interações intermoleculares existentes entre as moléculas de CO2 de gás carbônico são do tipo tananana. Em primeiro lugar, a gente deve observar que o CO2 é um composto apolar. Portanto, entre as suas moléculas, a força intermolecular existente é do tipo dipolo induzido, que é a resposta correta. A gente pode chamar essa força também de dipolo instantâneo ou ainda, mais difícil da gente achar, mas pode aparecer também, chamar elas de forças de London. A água e o óleo formam um sistema tananana. Em primeiro lugar, nós temos que observar que um sistema puro ele é formado apenas por uma substância. E quando nós misturamos água e óleo, nós temos já um sistema formado por mais de uma substância. Então, não é um sistema puro. A água e óleo, a água ela é uma substância polar, o óleo é uma substância apolar. Portanto, um não é miscível no outro. E é por isso que água e óleo formam um sistema heterogêneo, que é formado por mais de uma fase. Então, heterogêneo é a resposta correta.
A destilação é um processo de separação baseado na... Tananana. Então, a destilação é um processo em que a gente aquece a nossa mistura e a substância que tiver o menor ponto de ebulição, ela vai evaporar. Portanto, a destilação é um processo baseado na diferença de ponto de ebulição, que é a resposta correta. A extração, que é um processo de separação que aparece muito na prova do Enem, ele é um processo de separação baseado na... Tananana. Bem, a extração, ela é realizada quando nós colocamos um solvente que vai ter uma polaridade semelhante ao composto do qual a gente quer extrair. Então, por exemplo, como é que eu extraio óleos essenciais de folhas de vegetais, por exemplo? A gente coloca essas folhas dentro de um solvente adequado e este solvente, então, vai extrair as substâncias que tiverem uma polaridade semelhante à do solvente. Portanto, a extração é um processo de separação baseado na semelhança de polaridade, que é a resposta correta. O carbonato de cálcio pertence à função inorgânica tananana. Bem, em primeiro lugar, não pode ser um ácido, porque não tem hidrogênio aí na frente, né? Da nossa fórmula química do carbonato. E também não vai ser uma base, porque a base é caracterizada pela presença de uma hidroxila, certo? A gente só tem uma base que não tem hidroxila, que é a amônia, que inclusive já vimos anteriormente aqui nesse quiz. Portanto, o carbonato de cálcio, ele pertence à função inorgânica sal, que é a resposta correta. Vale lembrar que ele é muito utilizado para correção de solos com pHs ácidos, porque ele é um sal de caráter básico. A H2O, a água, pertence à função inorgânica tananana. Bem, se nós olharmos a fórmula da água, ela nos lembra muito um ácido, porque ela tem um hidrogênio na frente da fórmula, à esquerda. Porém, gente, a água, ela é exatamente um óxido. Afinal, ela apresenta exatamente o que um óxido precisa ter, que é ser formado por dois elementos, portanto, os óxidos são considerados substâncias binárias, e um desses elementos ser o oxigênio. É exatamente o que acontece com a água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio, são dois elementos, e um deles é o oxigênio. Portanto, a água pertence à função óxido, que é a resposta correta. A adição de um ácido num sistema tananana, bem, a gente tem que lembrar que os ácidos, eles têm pHs inferiores a 7. Portanto, quanto mais próximo de 0 é o meu pH, mais ácido é o meu sistema. Então, quando nós adicionamos um ácido no sistema, a tendência é que o pH desse sistema diminua. Portanto, a resposta correta é diminui o seu pH. pH igual a 8 é considerado um pH tananana, bem, o pH ele é uma escala que vai de 0 a 14. pH 7 exatamente é um pH neutro.
Acima de 7 é um pH alcalino ou básico, e abaixo de 7 a gente pode considerar pHs ácidos. Portanto, pH acima de 7, no caso 8, é um pH alcalino, que é a resposta correta. A concentração de uma solução é dada pela razão entre a quantidade de tananã e o volume de tananã. A concentração, ela é uma razão, né, entre o soluto, a quantidade de soluto presente naquela solução, em relação, né, dividido, então, pelo volume ou pela quantidade de solução. Portanto, a resposta correta é que a concentração de uma solução ela é dada pela razão entre a quantidade de soluto e o volume de solução. Uma solução saturada é aquela em que a concentração tananã, gente, uma solução saturada é aquela que atingiu exatamente o coeficiente de solubilidade, certo? Uma solução em que está abaixo do coeficiente de solubilidade é considerada uma solução insaturada. E soluções acima do coeficiente de solubilidade são consideradas soluções supersaturadas, que inclusive são soluções instáveis. Elas existem por um período de tempo muito curto. Então, uma solução saturada é aquela em que a concentração está exatamente no valor do coeficiente de solubilidade, que é a resposta correta. Numa reação exotérmica, a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, é igual a zero, é menor que zero ou é maior que zero, pessoal? Numa reação exotérmica, a variação de entalpia, o ΔH, é menor que zero. O ΔH é negativo, pois eu tenho uma energia sendo liberada. Os hidrocarbonetos são formados pelos elementos tananã. Hidrocarbonetos são basicamente a base da química orgânica. Hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, são formados por hidro, que vem de hidrogênio, e carboneto, que vem de carbono. Portanto, a resposta correta diz que os hidrocarbonetos são formados pelos elementos carbono e hidrogênio. As ligações presentes nos compostos orgânicos são do tipo Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que os compostos orgânicos eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos são todos ametais, eles não são metais. E as ligações existentes entre ametais são do tipo covalentes. Portanto, as ligações presentes nos compostos orgânicos são do tipo covalentes também, que é a resposta correta. O carbono do CH4, do metano, é classificado como um carbono tananã. Lembrando que a classificação do carbono, né, ele pode ser primário, secundário, terciário e ainda quaternário. Isso tem relação com o número de carbonos ao qual aquele carbono está ligado. Se o meu carbono está ligado a nenhum carbono, ou a um carbono, pelo menos, ele é considerado um carbono primário. Portanto, o carbono do metano ele não está ligado a nenhum carbono. Inclusive, ele está ligado a 4 hidrogênios. E é por isso que ele é classificado como um carbono
primário, que é a resposta correta. O carbono do metano do CH4 possui hibridização do tipo tananana. Em primeiro lugar, a gente deve lembrar que o carbono só pode ter esses 3 tipos de hibridização: sp, sp2 ou sp3. Quando o carbono faz 4 ligações simples, como é o caso do metano, a gente diz que essas 4 ligações são simples, são chamadas de ligações sigma. O metano, né, tem uma geometria tetraédrica, então o carbono do metano tem uma geometria tetraédrica, e a hibridização desse carbono é do tipo sp3. Na hibridização sp2, a gente tem quando o carbono faz uma ligação dupla e 2 simples, e a hibridização sp, ela ocorre quando o carbono faz 2 ligações duplas ou ele faz uma simples e uma tripla. Portanto, o carbono do metano possui hibridização do tipo sp3, que é a resposta correta. Lembrando, gente, dica, né, que o metano é um dos principais gases de efeito estufa e ele é liberado pelas vacas durante a sua digestão. A isomeria óptica ou ótica, ela é caracterizada por compostos que possuem compostos orgânicos que possuem isomeria óptica são aqueles que apresentam um centro quiral. Esse centro quiral é caracterizado por um carbono assimétrico. Carbono assimétrico é aquele que tem 4 ligantes e esses ligantes são todos diferentes entre si. Portanto, a isomeria óptica é caracterizada por compostos que possuem carbono assimétrico, que é a resposta correta.